por esta rica oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Sou grato ao pastor e à missionária, aleluia, glória a Deus, a qual sempre está nos confiando, aleluia. E juntamente com os irmãos, eu quero ler lá no livro de Lucas, aleluia, no capítulo 15, e o versículo 1 até o versículo 3, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 15, e o versículo 1. Adentrou aqui, papai, quem sabe, até mesmo com o coração destruído, com o coração entristecido, que ele venha sair, Senhor, não da mesma forma a qual ele adentrou, papai, mas que ele venha sair sim, Senhor, cheio do teu Espírito, cheio da tua palavra, papai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha fazer a tua obra e que o Senhor venha falar com a tua igreja nessa noite, através da tua palavra, Senhor, que é santa. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Todos tomar assento, glorificando o santo nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no livro de Lucas, a qual a gente acabou de ler, aleluia, glória a Deus, a palavra vai nos falar que se aproximaram-se de Jesus. E quem são esses que se aproximam de Jesus? Aqui no versículo 1. A palavra nos fala que são os publicanos, os pecadores, os fariseus e os escribas. E os fariseus e os escribas, vendo Jesus conversando com um publicano, vendo Jesus conversando com pecadores, ali eles começaram a murmurar, aleluia, contra Jesus, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Porque aos olhos da lei, aos olhos da religião da época, aquele que é santo, pastor, não poderia se misturar com aquele que é impuro. Aleluia. Mas o nosso Jesus é aquele que, mesmo sendo santo, aonde ele toca, aquilo que é impuro, aleluia, se torna puro. Aleluia. O nosso Jesus, aonde toca, aquele que está morto ainda vive. Aleluia. Só que eles não entendiam o propósito de Jesus. E eles, vendo Jesus comendo com pecadores e publicanos, eles murmuravam contra Jesus. Mas só que os versículos abaixo vai falar sobre parábolas. E Jesus começou a falar com eles sobre parábolas, para que eles viessem entender aquilo que Jesus estava dizendo. E nessas 3 parábolas a qual Jesus ali conversa com eles, há 4 coisas em comum. Aleluia. E nessas 4 coisas em comum ali, você vai encontrar perda, busca, reencontro e uma festa. Aleluia. E essas 3 parábolas qual que é? A primeira parábola fala sobre a ovelha perdida. A segunda parábola fala sobre a dracma perdida. E a terceira parábola fala sobre o filho pródigo. Aleluia. Na primeira parábola vai falar sobre a ovelha que se perdeu. Quem sabe essa ovelha despercebida, pastor, aleluia, ela começa a caminhar e sem perceber ela já está distante do seu rebanho. Essa ovelha agora que vivia ali no aprisco junto com as outras ovelhas, a palavra nos fala que, aleluia, era 99 ovelhas e uma se perdeu, então era 100 ovelhas. Quem sabe ela vivia naquele rebanho, ali no aprisco junto com aquelas ovelhas, mas aos poucos ela começou a sair do aprisco, do meio do rebanho, e quando ela percebeu, ela já estava longe do caminho. Aleluia. Já não sabia mais voltar. Mas a palavra nos fala, aleluia, lá em João capítulo 10,
ele é a porta. Ali vai falar que o nosso Jesus, ele é o bom pastor. Aquele que busca a ovelha perdida. Porque lá em João, capítulo 10, aleluia, ali Jesus, ele começa, aleluia, a falar sobre aqueles que se levantou como Cristo antes dele, dizendo: esses são sorrateiros, escarnecedores, esses são enganadores, mas eu sou o bom pastor, eu sou a porta, aleluia. E o bom pastor, ele vai atrás da ovelha que se perdeu, que se descaiu dentro do rebanho, aleluia. E o pastor vai atrás dessa ovelha perdida, aleluia. Esse mesmo pastor, esse mesmo Jesus, é aquele que tinha compaixão com as suas ovelhas, aleluia. Lá em Marcos 6 vai falar sobre essa compaixão, porque ele, Jesus, estava pregando para uma multidão, aleluia. E agora nos fala que já era tarde de horário, e ali os discípulos falam para ele: mestre, que o Senhor venha dispensar essa multidão, porque não tem alimento para todos eles, aleluia. E Jesus, ele não vai dispensar ninguém sem ele dar o alimento, aleluia. Ele dá a palavra, mas você não vai sair ali, aleluia, de barriga vazia. E ali em Marcos capítulo 6, ele separa fileiras de 100 e fileiras de 50. E ali ele coloca o povo para sentar. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra nos fala que ele multiplicou pães e peixes para aquela multidão. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Antes aquela multidão escutava escarnecedores, mas agora eles estão ali dando ouvido para a voz do bom pastor. Aleluia. E esse bom pastor foi atrás da ovelha. Quem sabe até mesmo a ovelha já sabendo, né, pastor? Porque toda ovelha que é rebelde, vamos dizer assim, que sai do meio do rebanho, aleluia, quando o pastor vai buscar ela, por punição, aleluia, o pastor quebra suas pernas, aleluia, ou desloca um membro para ela não sair mais do meio do rebanho. Quando o pastor vai atrás da ovelha perdida, aleluia, ele vai com um cajado e vai com uma vara para dar uma correção naquela ovelha, aleluia. Quem sabe a ovelha estava esperando esse pastor chegar até ela, aleluia, com uma vara e com um cajado. Mas a palavra aqui nos fala que o bom pastor, aleluia, quando ele vai ao encontro dessa ovelha, ele não vai com cajado, ele não vai com vara, mas ele vai pegar a ovelha no colo. Oh, aleluia. E quando ele pega a ovelha no colo, ele começa a trazer a ovelha de volta. Eu imagino que essa ovelha, pastor, aleluia, começa a dizer: bom, ele não veio com cajado e nem com uma vara, aleluia, porque é o que nós merecemos, aleluia. Nós não merecíamos a graça, nós merecíamos, aleluia, a vara, o cajado, aleluia. Nós não merecíamos a graça, mas sim a justiça de Deus, aleluia. Mas o bom pastor é aquele que tem compaixão pelas suas ovelhas, é aquele que pega no colo, aleluia. E agora quem sabe essa ovelha está dizendo: ele vai me levar no aprisco e vai, aleluia, ali mostrar, quem sabe, o meu pecado para as outras ovelhas. Quem sabe agora ele vai corrigir no meio das ovelhas, aleluia, aleluia. Mas não foi isso que aconteceu. Esse bom pastor pegou essa ovelha no colo e levou essa ovelha para casa. E a palavra de Deus nos fala que chegando lá ele chama seus vizinhos, seus amigos e faz uma grande festa, porque aquela ovelha ela retornou de volta, porque aquilo que foi perdido foi achado pelo
as 99 era Israel, não quiseram Jesus, aleluia, mas aquela ovelha perdida, aleluia, a qual o bom pastor encontrou. Quem sabe essa ovelha perdida era uma Raabe, era uma Ruth, era um pastor Fabiano, era o pastor Márcio. Quem sabe aquela ovelha perdida era eu e você, e nessa noite Jesus, o bom pastor, te encontrou, aleluia. Oh, aleluia. E quando ele te encontra, aleluia, a festa, oh Espírito Santo, aleluia, Deus é o Senhor. Houve festa, chamou os vizinhos, amigos, aleluia, e teve festa, aleluia. Houve uma perda, mas também teve uma busca, aleluia. A parábola da dracma perdida, aleluia, da glória a Deus, aleluia. O qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Aleluia, glória a Deus. A ovelha, pastor, estava no aprisco e se perdeu fora do aprisco. Foi achado, mas a dracma foi perdida dentro de casa. Glória, aleluia. A dracma está perdida dentro de casa. Quando a dracma se perde dentro de casa, já se perde a sensibilidade, pastor Fabiano, com o Espírito Santo, com as coisas de Deus. Está na casa, está louvando, está participando, aleluia, mas já não sente mais a presença de Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia, aleluia, Pai. Mas o dono da casa, aleluia, está aqui nessa noite para encontrar essa dracma perdida. Aleluia. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos fala, aleluia, e eu falo pela história, que lá no Oriente Médio, aleluia, vamos dizer assim, que lá era tudo escuro, e para acender, aleluia, luzes dentro de casa, não era com um interruptor, não era com uma luz elétrica, mas sim era com uma lamparina e azeite. Aleluia, glória a Deus. E aquele, vamos dizer que a dracma não valia o preço do azeite para acender, para fazer a luz, o fogo. Aleluia. Mas aquela dracma era importante para aquele que perdeu. A dracma tinha um valor sentimental para aquele que perdeu. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Quem sabe aquele pouquinho de azeite para acender uma luz, aleluia, era uma semana de trabalhos de dracmas, uma semana de salário, aleluia. Quem é que ia perder uma semana de trabalho por causa de uma dracma? Aleluia. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer nessa noite, aleluia, o mundo pode não te dar nada, o mundo não pode te dar valor, aleluia, mas aquele que perdeu, ele tem sentimento por ti. Aquele que perdeu, aleluia, aquele que vai em busca, aquele que vai atrás, aquele que acha, ele tem valor sentimental como a minha e como a tua vida. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, glória, o mundo pode não te dar valor, aleluia, mas aquele
aquele que perdeu a dracma, ele vai acender a candeeira até achar e encontrar a dracma que se perdeu dentro de casa. Aleluia, aleluia, do Senhor. Quando fala sobre candeeira, fala de luz, e o nosso Jesus, ele é luz. Aleluia. É lâmpadas para os meus pés e luz para os meus caminhos. Lâmpadas para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aleluia. Nosso Jesus, ele é luz. Aleluia. E aonde há luz, aleluia, a dracma é encontrada. Aonde há luz, as trevas não prevalecem. Aleluia. E a palavra nos fala que aquela mulher, encontrando a dracma que se perdeu, como na parábola da ovelha, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegra-te comigo, porque eu encontrei a dracma perdida. E a palavra de Deus nos diz: e vos afirmo, de igual modo há júbilo diante dos anjos, ou no pecador que se arrepende. Aleluia. Há júbilo no céu diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Oh, glória. Aleluia. Para você entender que há júbilo no céu diante dos anjos. Aleluia. Então os anjos estão contemplando a festa. E quem está fazendo a festa? É o próprio Jesus. Aleluia. É Jesus que faz a festa por um pecador que se arrepende. Aleluia. Oh, glória. Jesus disse que ele foi ao Pai para preparar caminho. Aleluia. Para preparar morada. Aleluia. E que naquele dia, quando subirmos aos céus com o nosso Senhor Jesus, vai ter uma mesa preparada. Aleluia. E não vai ser anjo que vai servir, mas sim vai ser o nosso próprio Jesus que vai servir a mesa. Oh, Espírito Santo. A festa no céu diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Aleluia. Por glória. Há uma busca, há uma perda, há uma busca. Aleluia. Há uma festa. Aleluia. E a terceira parábola é do filho pródigo. Jesus tentando explicar para os fariseus e para os escribas, aleluia. Eles não entendiam ainda. E ali ele começa a falar sobre o filho pródigo. Todos conhecem a história do filho pródigo. Aleluia. E o filho pródigo pediu a herança para o pai ainda em vida. Aleluia. E quando ele pega a herança, ele vai para uma terra longínqua. Mas o que chama a atenção nessa palavra é que o filho só poderia pegar a herança após a morte do pai. Que o filho poderia pegar a herança que era sua de direito após o pai tivesse partido, aleluia, com Deus. Aqui é um recado, aleluia, a qual a Bíblia nos dá, dizendo que aquele filho estava dizendo que o pai para ele já não existia mais, que o pai para ele já tinha morrido, aleluia. Então ele pega a sua herança e vai para uma terra longínqua, aleluia. Quando ele sai da presença do pai com o seu dinheiro, eu imagino que ele sai com o seu melhor cavalo, com suas melhores vestes, com uma fartura de comida, com muito dinheiro. Aleluia. Mas a palavra nos fala que aquele homem, aquele filho pródigo, no meio do seu caminho, da sua jornada, aleluia, ele acabou com o seu dinheiro, ele acabou com tudo, ficou na miséria, ficou na pobreza, glória a Deus, aleluia. Ele ficou na miséria, aleluia.
comida, não tinha roupas boas para vestir, porque a palavra nos fala que agora ele está ali num chiqueiro de porcos, aleluia, trabalhando como pastor de porcos, Espírito Santo, uma profissão imunda para um judeu, para um israelita, aleluia. E ali nós vemos que ele está numa miséria completa, porque quando ele vai dar comida aos porcos, ele vê as bolotas, as rações, e sente vontade de comer. Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Aleluia. Glória a Deus. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Aleluia. Ali aquele homem agora está numa tristeza, está na lama, está sujo. Aleluia. Espírito Santo. Assim somos eu e você quando saímos da presença do Pai. Aleluia. Há momentos na nossa vida que vamos estar no lamaçal, vamos estar com as roupas sujas, vamos estar na mesma situação deste homem. Aleluia. Mas não é porque Deus quer que você fique nessa situação, porque é preciso para conquistar o arrependimento do teu coração. Se aquele homem não estivesse naquela situação, pastor, ele não ia reconhecer o arrependimento, ele não ia conhecer, aleluia, que ele tinha pecado, que ele estava errado. Era preciso, necessário ele passar por aquilo ali. Espírito Santo, para que ele reconhecesse que não há outro lugar senão na casa do Pai. Espírito Santo, porque Deus coloca isso no meu coração, é para você entender algumas situações a qual estamos passando, a qual você está passando, aleluia, porque Deus, Ele quer te mostrar algo, Deus, Ele quer que você enxergue algo, aleluia, para que você tenha, aleluia, ter crescimento na tua presença. Espírito Santo, é necessário, é preciso passar, aleluia, essa situação, aleluia. E não é porque estamos aqui no altar, não, nós passamos por certas situações, aleluia, para que Deus venha mostrar algo na nossa vida. Aquele homem, se ele não tivesse passado por aquilo ali, naquela mesma hora, o Espírito Santo, pastor, desceu sobre ele e fez ele lembrar e reconhecer que ele estava errado. Aleluia. Quando gera o arrependimento na minha, na tua vida, porque só o Espírito Santo pode gerar o arrependimento. Só o Espírito Santo faz você reconhecer que você está errado. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aquele homem se levantou e disse: eis que eu vou à casa do meu pai. Aleluia. Oh, Espírito Santo, porque o jornaleiro come do pão e do melhor. Eu vou, nem se for para trabalhar como um servente na casa do meu pai. Ele reconheceu que estava errado e que não há outro lugar senão a casa do Pai. Mas por quê? Aleluia. Na parábola da ovelha perdida, pastor, o bom pastor foi buscar a ovelha. Por que na dracma perdida, a mulher queimou o seu melhor azeite, aleluia, para encontrar a dracma que se havia perdido? E por que o pai, aleluia, não foi atrás do filho pródigo? Aleluia. Porque o filho pródigo, ele conhece o caminho. Aleluia. Dentro das igrejas, quantos
filhos pródigos não tem? Aleluia. Quantos filhos pródigos, pastor, já veio, vamos dizer até mesmo nesta casa, aleluia, e partiu. Aleluia. Mas o filho pródigo, ele sabe o louvor, ele sabe o início do culto, ele sabe, aleluia, os caminhos, aleluia. O pai não foi atrás para o filho pródigo saber o caminho de volta. Aleluia. E aqui eu já vejo Deus trabalhando ali sobre a trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabe por quê? Porque o filho pródigo representa o pecador, aleluia. O reconhecimento representa o Espírito Santo, aleluia. O Pai representa Deus, aleluia. Mas e Jesus? Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é o caminho não muda, o caminho é o mesmo. O caminho para mim e para a tua salvação é Jesus. Aleluia. Jesus, ele é o caminho. Aleluia. E agora aquele homem volta para a casa do Pai, mas já não volta com as suas condições. Ele volta sujo. Aleluia. Quem sabe descalço, cheirando mal. Aleluia. E a palavra nos fala que ele chegando até a casa do Pai, o Pai avista ele de longe. E avistando ele de longe, o Pai ele vai ao encontro correndo. Aleluia. Em busca do filho. Aleluia. E pela cultura da época, se eu não me engano até hoje é assim, um ancião ele não pode correr. Aleluia. Mas só que Deus ele quebrou o protocolo. Aleluia. Assim é na minha e na tua vida. Deus ele quebra o protocolo para te abençoar e para abençoar a minha vida. Aleluia. Ele quebra todo o protocolo para ir atrás de ti. Oh Espírito Santo, quem sabe só Deus a luta que você enfrentou hoje para estar aqui nessa noite, mas Ele está indo ao teu encontro. Oh Espírito Santo, imagino eu, pastor, que aquele pai está ali todos os dias, quem sabe esperando um dia o teu filho voltar. Oh glória. Assim é o Pai está de braços abertos, esperando aquele que foi embora voltar. Oh Espírito Santo, aleluia. O Pai recebe ele com braços, o Pai recebe ele com peito, aleluia. Ali para ele não se importava se ele usava uma roupa nova, se ele ia colocar um anel no dedo, se ele ia calçar sandálias, aleluia. Oh Espírito Santo, porque enquanto ele está dentro, aleluia, todos iam abraçar e beijar ele, aleluia. Mas para ele nada mais foi importante do que o beijo do Pai, o abraço do Pai. Aleluia. Oh glória. Oh Espírito Santo, ele fala para o Pai: pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado filho teu. Aleluia. Que eu venha trabalhar, nem que fosse de servente na tua casa. Aleluia. Mas com o Pai não tem essa não. Não tem essa de servente não. Aleluia. Servente é aquele que trabalha por diária, recebe a diária. Presbítero Fábio, aleluia, o irmão que é construtor sabe disso. Vai pagar o trabalhador do dia, aleluia, das 7 às 5, das 5 horas ele vai embora para a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Na casa do Pai não tem espaço para serventes assim, pastor, que vem, pega a bênção e vai embora, não, aleluia. Porque na casa do Pai, o filho ele tem quarto. Na casa do Pai, o filho tem moradia.
dia. Aleluia. Na casa do Pai, o Filho permanece para sempre. Aleluia. Não vai ser servente, não. Aleluia. Vai ser chamado Filho meu. Oh, Espírito Santo. Todo aquele que reconhece o Pai verdadeiramente, aleluia, tem o direito de ser chamado Filho de Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Teve uma perda, uma busca, teve um reencontro e teve uma festa. Oh, Espírito Santo. Mas para alguns a festa não foi bem-vinda. Aleluia. Oh, Espírito Santo. O filho mais velho, ele ouviu o barulho de festa. O filho mais velho viu matar um novilho, um carneiro, aleluia, um animal cevado, para fazer a festa para aquele povo. Aleluia. O filho mais velho foi questionar o pai. Aleluia. Pai, eu sempre estive aqui do teu lado, sempre fiz a tua vontade, trabalhei nos campos, e o Senhor nunca me deu um animal para me festejar com os meus amigos. Aleluia. E o pai disse para ele: filho, tudo que é meu é teu. Aleluia. Oh, glória. Eu acho que você não entendeu. Deus, o pai falou para o filho: filho, tudo que é meu é teu. Aleluia. Tudo que é meu é teu. Aleluia. Então se alegre comigo, porque aquele que estava perdido, aquele que estava morto, hoje ele vive. Aleluia. Hoje ele voltou para a casa do Pai. Então se alegre com a vida do teu irmão, se alegre com o pecador que se arrependa, porque tudo que é do Pai é teu. Tudo que é do Pai é teu. Você sempre esteve na casa, então é teu. É a palavra de Deus que diz isso. Tudo que é do Pai é teu. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Se coloca de pé. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória.